Seja bem-vindo, bem-vinda, meus amigos gestores de logística. Vamos iniciar a segunda aula do curso de Gestão de Frete do canal Gestão de Logística 4.0. Hoje a aula está muito interessante. Vamos analisar a distribuição dos fretes. Vou falar aqui sobre a visão gerencial de controlar fretes e dar alguns exemplos que vi acontecer em muitos dos meus clientes. Mesmo que você já conheça a gestão de fretes, é de extrema importância ter visão analítica de uma outra pessoa para você poder comparar, fazer um benchmark. Vou dar alguns macetes importantes que vão te ajudar no dia a dia. No vídeo anterior, falei sobre a influência do valor do frete no lucro da empresa e na responsabilidade do gestor de logística. Mostrei a visão que um gerente de logística precisa ter e por que ele precisa explicar para todos da empresa o tamanho da responsabilidade da logística. Inclusive, explicar para a diretoria. Você fez o seu dever de casa? Colocou na planilha os valores e definiu a sua meta? Se sim, escreva aqui embaixo a mudança que você percebeu na sua visão. Escreva quais ações você tomou ou então ações que você ainda vai tomar. Quero saber se realmente estou ajudando você. Agora que você já tem uma visão geral do que está gastando de frete, vamos entrar um pouco mais no detalhe sobre como estão distribuídos os custos do frete. Antes de mais nada, deixe o seu like e clique no sininho para receber outros vídeos do canal. Vamos levantar os valores de frete por estado e entender o perfil de carga do seu cliente. Vamos à aula! Primeiramente, você tem que importar os XMLs dos conhecimentos para uma planilha Excel, como eu fiz essa daqui. Se você não sabe como fazer a importação de XML para uma planilha Excel, tem um outro vídeo no canal que eu fiz esse passo a passo para importar. E aí você dá uma olhadinha lá. Vamos focar aqui nos custos de transporte ou de frete. Primeira coisa que eu fiz foi uma tabela dinâmica distribuindo por tipo de serviço. Então eu tenho aqui agendamento, armazenagem, carregamento, conhecimentos complementares, descarga, devolução, diária, entrega normal, pallet, enfim, todos os tipos de serviços que as transportadoras prestaram em um mês. Vamos dar uma olhadinha aqui nos valores de frete. Aqui eu tenho os valores de frete, aqui eu tenho o valor de mercadoria e aqui eu tenho o peso transportado. Na primeira impressão aqui, o maior gasto é com entrega normal. Ok, são R$615 mil de valor de frete com entrega normal. E também entrega por transferência, R$141 mil de entrega por transferência. Agora, o que são os outros serviços que as transportadoras prestam para a gente? Tem aqui devolução, olha só que interessante. Só de olhar essa planilha, esse resumo, a gente pode começar a pensar em como reduzir o frete. Poxa vida, se existe devolução, por que essas mercadorias estão sendo devolvidas? Será questão de pedido? Será questão de a maneira que eu enviei os materiais? Como que a gente pode analisar essas devoluções para diminuir esses R$10 mil que estão na conta da logística? São R$10 mil. Vamos lembrar que na aula passada a gente falou em reduzir 0,05% dos valores da logística. R$10 mil é significativo. Outra coisa importante, olha, que eu estou vendo aqui nessa planilha, diária. Estamos gastando R$51 mil de diária. Por que estamos pagando diária para os motoristas? Será que eles estão ficando tempo demais nos clientes? Será que eles têm que dormir de um dia para o outro e aí nós temos que pagar uma diária para o motorista ficar lá? Importante. Então, temos que analisar os conhecimentos de diária. O que está acontecendo? Como a gente pode minimizar as diárias? Por experiência, sei que se agendarmos, é possível diminuir. Nós não vamos acabar nunca com todas as diárias, mas a gente consegue diminuir principalmente agendando as entregas e entrando num acordo com o nosso cliente. Olha aqui, conhecimentos complementares, carregamento, armazenagem. Os valores de agendamento e armazenagem são
pouco expressivos. Focaria aqui em diária, devolução, e as descargas também é importante a gente olhar, são R$46 mil. Como é que você pode diminuir o valor das descargas? Juntando os pedidos e entregando em uma única vez. Então, em vez de você pagar 2 ou 3 descargas, você paga uma só. Depende do seu fluxo e também depende do seu cliente. Tudo é questão de análise. Olha que interessante aqui, ó, nós estamos gastando R$46 mil de pallet. Por quê? Estamos comprando pallets? Estamos estragando os pallets? Os pallets somem nas transferências? Será que não é mais barato a gente comprar pallet de fornecedores ao invés de comprar pallet das transportadoras? Então, outro ponto importante para se analisar aqui. Pernoite, reentrega, olha aqui, reentrega, R$9 mil de reentrega. O motorista foi e teve que voltar no dia seguinte para fazer uma reentrega. Se o destinatário está preparado para receber a mercadoria, não existe a reentrega. Então é importante, de repente, alguns clientes agendar a entrega. E aí nós temos entregas normais, que é o grande volume, e transferências entre filiais, né? Então a gente pode analisar esses números passo a passo. Se eu clicar aqui na minha planilha, eu tenho aqui por região, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, onde eu estou gastando. Olha aqui, ó, das diárias, R$27 mil foi em São Paulo. Então, quer dizer, eu não preciso negociar com todas. Eu olho aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, olhar ponto a ponto, Rio Grande do Sul. Então, não precisa olhar todos os conhecimentos, todas as transportadoras. Vai no ponto certo. Bom, analisando aqui os tipos de serviço, já te dei várias ideias de possibilidades de redução de frete. Vamos olhar agora por estado. Olha aqui, por estados, nós temos aqui os valores do frete, Alagoas, Amazonas, Bahia e assim vai. O maior estado é São Paulo, R$361 mil de frete. Temos também Rio Grande do Sul, com R$94 mil de frete. E aí vários outros, ó, 66 mil no Paraná. Então a gente pode clicar aqui e ver quais as cidades que estão consumindo mais o valor do frete. Cachoeirinha, 22 mil, no Rio Grande do Sul, eu estou olhando. 22 mil em Cachoeirinha, 29 mil em Porto Alegre e 12 mil em Santa Rosa. Olha só que interessante. É importante você analisar esses municípios para ver se você consegue agrupar as cargas, deixar uma carga menos fracionada. Então, olhamos aqui Rio Grande do Sul, podemos olhar São Paulo também. Olha só que interessante. Grande parte de São Paulo são pequenos fretes. Olha só. E eu vejo aqui que são muitas cidades. Cajamar tem um valor expressivo. Guarulhos tem um valor bastante expressivo. Olha que interessante. Osasco também. Várias outras têm valores menores. De repente, fazer uma negociação por região do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nesses detalhes por cidade. Já te dei mais algumas ideias aqui. Vamos olhar aqui o F. Vamos olhar por transportador. Transportador. Olha aqui, ó. Eu estou gastando 142 mil com um transportador BB. Os nomes são fictícios, tá? Transportador BB, 142 mil. E o transportador MM, 126 mil. Transportador KK, 88 mil. E assim por diante. Somando os 924 mil de fretes gastos no mês. Bom, o que a gente pode olhar aqui, ó? Transportador por UF. Será que existem transportadores que transportam para mais de um estado? Vamos dar uma olhada naqueles principais. Olha aqui, ó, o BB. Como é que ele está? Ele tem aqui alguns fretes Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina
E o grande volume é em São Paulo. Interessante. E se eu abrir aqui São Paulo? Grande volume, Guarulhos, olha que interessante. Então o BB Transportes, ele está bem focado no município de Guarulhos. Isso é extremamente bom, porque você focou em um único município, um transporte específico. Provavelmente isso é transferência. Vamos dar uma olhada no outro transportador que tem bastante frete, MM Transportes. Também ele é de São Paulo. Só que a carga dele é mais pulverizada. Ele atende diversas cidades. Olha só que interessante. Algumas cidades com valores bem pequenos, R$200, R$300 de frete. São valores bem pequenos por cidade, né? Valor pequenos por cada cidade. São Paulo tem 25 mil, Osasco 24 mil. Mas olha que interessante, esse mesmo transportador, que é o MM Transporte, transporta Amparo, Aparecida, Arujá, Atibaia, Barueri, são cidades muito distantes entre si. Claramente nós podemos ver aqui que esse transportador está transportando para o estado de São Paulo total, capital e interior. Então, nós podemos chegar a algumas conclusões aqui. Por exemplo, nós temos cidades aqui do litoral. Santos, São Vicente, Caraguatatuba. Aí a gente pode centralizar por região alguns fretes. Isso reduz bastante o valor do frete. A não ser que você consiga uma excelente negociação no estado todo. Porém, existem transportadoras específicas por região. Então, você pode pegar uma transportadora específica para o litoral, uma para o interior Vale do Paraíba, outro interior próximo a Campinas, que são regiões de grandes centros. Então, esse volume de transporte aqui de 126 mil pode ser um pouco mais fracionado, com isso você consegue negociar melhor o frete. Ou seja, ao invés de você centralizar tudo na MM Transporte, que faz todo o estado de São Paulo, você pode destinar para transportadoras específicas da região. É uma possibilidade. É 100% certo? Obviamente que não. Você pode avaliar cada situação para otimizar o frete. Então, continuando essa análise, nós podemos ver aqui, vamos pegar um outro transportador aqui, LL Transporte, que a gente gastou 76 mil. Ele tem cargas para Distrito Federal, Goiânia e Mato Grosso. Olha que interessante. Distrito Federal e Goiânia são próximas, Mato Grosso nem tanto. Tocantins e Paraná. Pode ser que ele faça algumas regiões ali. Então é importante analisar cada uma desses estados. Dá uma olhadinha, por exemplo, aqui no estado de Goiás. Clico aqui nessa outra tabela dinâmica e vamos analisar o estado de Goiás aqui. Olha só. Só tem a LL Transporte. Importante. Ótimo. Então, vamos olhar Distrito Federal. Tem a LL Transporte, mas tem a UU Transportes também. Olha só que interessante. Aqui nós já temos duas transportadoras. Se você tiver um sistema bem bacana de gestão de fretes, você consegue destinar entre essas duas transportadoras o que é mais vantajoso. Às vezes você tem uma negociação de frete com uma transportadora que é vantajosa para fretes acima de 200 quilos, 300 quilos, e uma outra negociação mais vantajosa para fretes abaixo de 200 quilos com outra transportadora. Então, de repente, você consegue destinar fretes acima de 200 para uma e abaixo de 200 para outra. Importante você ter mais de uma transportadora por estado, para que você não fique na mão de uma transportadora só. Então, olha quantas ideias bacanas. Vamos dar uma olhadinha em Minas Gerais. São duas transportadoras também, porém ele é centralizado na OO Transportes. Bem interessante isso.
Bom, de qualquer forma, você vai ter que importar esses conhecimentos na planilha, separar por tipo de serviço, por transportador, por estado, por cidade e fazer esse tipo de análise, né? Onde eu posso melhorar as minhas condições de negociação. Se você tiver mais de uma transportadora numa mesma região, é possível que você consiga reduzir o frete direcionando carga para as duas transportadoras, onde é mais vantajoso para você. Ok? Essas são algumas dicas dessa planilha que podem te ajudar no dia a dia. Analise bem os dados e descubra os principais pontos que você vai atuar. Lembre-se, não precisa atuar em todas as cidades ou transportadores. Foque no que vai te dar resultado. Analise os tipos de serviços que as transportadoras prestam para você e tente otimizar o trabalho deles. Assim, você pode renegociar o frete. Falando em renegociar o frete, na próxima aula vamos detalhar todas as tarifas cobradas pelos transportadores, para que você consiga entender uma tabela de frete de ponta a ponta e possa negociar de igual para igual com o transportador. Vamos entrar no detalhe de cada tarifa. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima aula. Um abraço!